Mas eu acho que a gente tem que falar agora, tipo, por fora Adobe, tchau pra Adobe, acabou. Não compensa, mano. Não compensa nada pra Por que Adobe. você não precisa do Photoshop? Nem de outros. Não, mas é só porque a gente não experimentou. É porque é que está focando estritamente no iPad, mas pensando ainda na possibilidade de usar computador, é porque eu não experimentei ainda o publisher do Affinity. Não experimentei. Assim, para quadrinho a gente não precisa de. Porque basicamente você já upa as imagens prontas. Você faz tudo no aplicativo que você usa para desenhar e tal. Cara, muito difícil você ver alguém usando InDesign para fazer balonamento. O Cadu Simões faz isso. E eu, no meu próximo livro, eu ia fazer. Eu ia fazer já direto no InDesign, porque fecha melhor a coisa da cor. O balão, se você faz no InDesign, com as páginas lá já tudo montado, você faz só o balão e a letra, você consegue deixar ele no preto puro. Aí na hora que fechar o arquivo em CMYK, a parte de texto e tal, é uma chapa só, uma cor só. Coisa que quando você faz no quadrinho, você fecha tudo no Photoshop, ele fecha em CMYK, aí aquele preto, se não tiver um preto puro, Fica cinza. ele passa, que nem no meu do filhote, vários balões passaram, assim. Não atrapalha em nada, mas assim, vários passaram, várias páginas passaram. Para revisão de texto também ajuda, né? Porque você consegue dar um find no arquivo e achar as palavras que você precisa corrigir e Pois tal. é, pois é. Mas qual que vocês estão falando que faz isso sozinho? O que que é? O InDesign. Não, a gente tá falando aqui assim, alternativas pro InDesign, né? Ah, tá. Que tem gente que usa, né, o InDesign para fazer o balonamento e colocar os textos e tal. Tem pouca gente que usa, mas tem gente que usa. A gente tá comentando, assim, até faz sentido porque realmente tem algumas praticidades que ele oferece, mas eu mesmo não uso. Eu usei um tempo para tirinha uns anos atrás, mas Cara, eu não curto botar o texto tudo bem, porque assim, até função de como mexer no texto, o design tem mais organizar função isso é. do que o Photoshop e tal. Sim, sim. Mas porra, desenhar o balão, cara. Eu não gosto daquele balãozinho desenhado vetorialmente. Eu prefiro desenhar na mão. Eu sempre desenho na mão e tal, tá massa. Eu não fazia. No Photoshop eu fazia a ferramenta seleção, manja? Ferramenta de elipse. Tô ligado. Aí, agora que eu tô no iPad, eu faço na mão. Que ele tem aquele esquema de você fazer e segurar, ele fica um oval. Porque antes você não desenhava na tela, né, Marçal? Tu fazia Então. na tablet, que é Não, realmente. então, o Clip Studio, ele tem uma ferramenta para balão que é bem legal. Ele tem já os balões pré-definidos, né? Você pode usar aquele balãozinho tradicional e tal. Mas ele também permite você desenhar o balão na forma que você quer. E ele reconhece o texto que você coloca dentro do balão como o texto do balão. Então você mexe no tamanho do balão, ele. O texto vai junto. Isso, e o rabicho também do balão, cara, muito. O rabicho do balão já fica integrado, você já também consegue desenhar o rabicho do balão. É bem Não, legal. as ferramentas, essas ferramentas de balonamento ou do próprio requadro, não sei o que, do Clip Studio é uma parada muito sinistra. O do requadro também é muito bom. O do requadro é bem legal. Não, de você arrastar o requadro, ele diminui o tamanho do conteúdo do outro requadro. Ele já ajusta, né? É foda. Ele já ajusta. Eu tô curioso pra começar a montar página mesmo, assim, no Clip Studio pra ver é isso. bem sinistro. E aí você consegue mexer na disposição, você joga um quadro pra lá, pra cá, e ele trata. Você pode tanto fazer uma página onde você faz o requadro, que no fundo você tem uma imagem, uma camada ela aparece em todos os quadros, né? Ou você pode fazer cada quadro retratando uma camada ou um grupo de camadas específicos, quase como se cada quadro fosse um arquivinho isolado. Que da hora. Então, dependendo do que você precisa... Não, o Clip Studio ele tem uma parte toda focada pra quadrinho, né? Não, exatamente, ele é pra quadrinho, assim. Surreal. Ele tem uns recursos bem interessantes. Eu tô entrando de pouquinho em pouquinho, não usei tanto ainda, né? Porque eu não tenho feito tanto quadrinho, mas eu tô até curioso pra fazer. Então o seu, Wesley, você não vai usar InDesign. Me desculpe, mas a parte que vai faltar pra você editar no livro, você pode fazer no Word. Clip Studio. Porque vai ser texto corrido, vai ser prefácio, vai ser ficha catalográfica. Não, eu quase não uso o InDesign. Hoje o InDesign, a única coisa que eu monto de texto no InDesign pros livros que eu fiz é justamente isso. Você jogar texto do serviço, né?
colocar prefácio, colocar lá bio, Numerar a página. numerar a página. Não é nada que vai fazer falta, assim, que, porra, eu preciso do InDesign pra fazer isso. Não, então, mas é porque você tá sem computador, né, Marçal? Assim, como você disse, seu tá muito ruim. Eu tenho, mas não dá pra contar. Mas assim, só a função do InDesign tá no computador ainda ok. Porque, tipo, como, porra, tu vai usar uma vez por ano e tal. Aí tu, bom. É um livro por ano, é isso. Vou lá mexer. Aí você, é só na sua. Pô, tudo bem. Não, e outra, eu tenho faz só InDesign. isso, Eu né? cancelei minha assinatura da Adobe, né? Então não tem mais InDesign também. Mas eu tenho Sim, no mas aí você trampo. pega o da Affinity lá, pronto. Foda-se. Cara, a Affinity tem umas. Incrivelmente, a Affinity tem a integração entre programas da Affinity é melhor do que a da Adobe, assim. Pô, isso é um negócio que é famoso da Adobe. Hein? Sabe uma coisa que o Affinity faz se abrir pegar um arquivo tanto de InDesign quanto o de Illustrator e jogar no Affinity Photo? Que se abrir tipo um Illustrator no Photoshop, ele vai jogar, você vai ter vai aparecer ali como se fosse aquele formatinho em vetor, né? Um Smart Object. Que você pode botar o tamanho, não sei o que. E se você quiser alterar alguma coisa, você vai ali, abre o Illustrator, altera o negócio, e quando você abrir no Photoshop, ele atualizou, certo? Cara, se você abrir um arquivo de Illustrator no Affinity Photo, quando você joga o arquivozinho ali, ele abre os layers do arquivo do Illustrator. Todos. E se você quiser alterar, tipo, eu queria arrastar, tipo um arquivo em vetor, você quer arrastar um ponto e tal, você abre o layer, clica, arrasta o ponto dentro do Affinity, do Photoshop mesmo, né, do Affinity Photo. Quando você for mexer no arquivo, ele altera de um pro outro. Então, se você for abrir no Affinity Designer, lá, que é o Illustrator deles, alterou lá também e tal. Então, todos os arquivos vêm com todos os layers alterados. Eu fiquei tão chocado que há uns meses atrás, eu fiz um desenho do povo do Jurassicast, né, com os meninos do Jurassicast. Aí eu peguei a logo, eu tinha um arquivo da logo deles da época que eu fazia as vitrines aqui, né, que era um arquivo em vetor. E normalmente eu só jogava e tal. Pô, vou pegar, achei no meu HD externo esse arquivo, fui jogar no Affinity Photo. Aí veio com todos os layers, tá? Eu fiquei, caralho, cara. Que coisa Eu acho que esse programa tem que ser Foda-se Adobe. É o tema. Foda-se Adobe. Foda-se Adobe. Esse pode ser o tema quando a gente for gravar falando dos programas que a gente tá usando. Pode ser o tema que a gente pode falar disso hoje. Eu tô querendo fazer esse episódio de tempão, vocês que estão aí de cu doce. Fala galera, bem-vindos ao Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos, um programa da rede Vox Mojo. Eu sou Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Conde Pelanor e nos bastidores da Bíblia O Êxodo. Eu também sou professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. E eu sou Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site depositodoes.com. E vamos pro papo de hoje. Tá, o assunto de hoje, gente, é um que eu tô querendo falar já há um bom tempo, que é meio que sobre alternativas à Adobe. Tem um tempo já que eu tô meio desgostoso da Adobe. Pra começar, vamos falar aqui. Eu acho que nós três aqui, todo mundo aqui usou os programas da Adobe por mais de uma década. E não dá pra falar mal. São bons programas, né? Completíssimos, dá pra usar pra fazer tudo que você precisa e tal. Mas eu pelo menos tenho ficado desgostoso já com a Adobe já tem um tempo. Desde que eles assumiram esse modelo de que você tem que pagar uma mensalidade para usar os programas, eu nunca gostei desse formato, não gosto desse formato. Mas a gente meio que sempre foi um pouco refém, né, da Adobe, assim, e tal. Mas, bem recentemente para cá, você vê que nos últimos 5 anos, e principalmente nos últimos 2 anos para cá, a Adobe tem começado a perder um pouco de espaço e ter concorrência de verdade e tal. Né? Principalmente nessa área que a gente vai falar, acho que a gente pode falar um pouco aqui sobre os programas principais, mas acho que pra gente o principal é Photoshop mesmo, porque é os programas para desenhar em si. Tem uns 2 anos que eu já tenho meio que largado o Photoshop em favor das coisas
e tem uns 6 meses que eu larguei 100%. Desinstalei todos os programas da Adobe no meu computador e estou usando alternativas. Realmente são programas bons e são programas, eu acho que se escoram muito na necessidade de mercado deles, né? Necessidade que o mercado criou. Então, tipo, agências são todas focadas em trabalhar com Adobe, galera que trabalha em produção de animação, de filme, de editorias de revista, galera que trabalha com edição de vídeo. Então, eles meio que se solidificaram empresas usando isso. E aí o preço acaba se justificando, porque esse esquema de assinatura para um cara que é sozinho, tipo a gente assim, mano, não é viável. Eu tava pagando a minha assinatura com desconto, tudo lá, R$ 86 por mês. E teve um aumento aí agora. Não, se eu fosse renovar agora, eu ia ter que pagar, acho que era cento e pouco, cento e tralalá, por mês. Você tá pagando só o Photoshop? Não, era o pacotão, com prêmio. Pô, você pegou um descontaço, cara, porque tá mais de R$ 200 já. Descontaço. Mas é aquela coisa que o Léo falou, eles mudaram o foco de mercado deles. Em vez de ser pra galera que tá aprendendo, pra galera sozinha, profissional liberal, que seja um ilustrador autônomo, algo assim, pra investir em grandes empresas. Aí o preço ficou, pra gente, assim, ficou impeditivo. Não tem como. Na real, eu acho que nunca foi o foco deles. Eu acho que nunca foi o foco também não, mas assim, não, só pra antes de a gente tá falando do preço, tô olhando aqui agora. Ó, o plano completo pra você ter toda a suíte da Adobe, que na verdade é o que eles meio que te forçam a pagar. Sim. Porque se você for pagar os programas individualmente, se você usar mais de um programa já fica inviável. Com todos os apps é R$ 224 por mês. Se você for pagar só um programa, tipo eu quero só o Photoshop, é R$ 90 por mês. Se você for botar 12 meses de Photoshop, é 900... R$ 1.000 por mês, R$ 1.000 por ano. Mais de R$ 1.000. É mais de R$ 1.080. É 1.080 por ano. Só o Photoshop. Só o Photoshop. Se você for ter... Isso você... E vamos combinar, a maioria das pessoas que usam Adobe acabam que usam, sei lá, Photoshop, Illustrator e InDesign. Aí já são 3 que fica mais caro do que o plano que você paga por tudo, né? Então você paga por todos. Uhum. Se você for estudante ou professor, é R$ 86 por mês para tudo. É esse aí que eu pagava. R$ 86 por mês para tudo. Não tem como pagar um programa só individual. Mas você tem que ser estudante ou professor. Você tem que estar vinculado a uma universidade, coisa assim. O estudante não vai ser para sempre. Enfim, eu acho... Não sei, o meu problema não é nem que é caro em si só. Tem muito programa que é caro, mas eu me incomodo demais em eu não ser dono do negócio. De eu ficar submetido, né? Não, eu acho que o que pegou pra mim foi assim, porque enquanto tava caro, mas era a única opção do mercado, você fica naquela, fala, beleza, mas não tem um outro programa que me faz o que o Photoshop faz, tão completo quanto o Photoshop, tão completo quanto um Premiere da vida. É mais opções, assim. Agora começou a surgir muita opção. Pro Photoshop, muita então, opção. Tem um monte, assim. Para editor de vídeo já tem, para editor para ilustração já tem, para vetorial já tem. Versões que algumas, assim, eu não usei tanto, mas algumas a galera que é produtora e que usa e que é mais especialista substituiu totalmente, assim, e já não quer mais saber de voltar pro Photoshop. Alguns em algumas coisas são muito melhores que a versão da Adobe, né? Já não é uma questão assim, é pelo preço que eu tô mudando, porque tá mais barato, eu tô indo pro outro. Não, eu tô indo porque é melhor. É que eu acho que então não é só o preço, eu acho que o fato da Adobe é uma coisa que é muito comum acontecer. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu com a Conta, né? Eles ficaram por, sei lá, 20 anos como líder absoluta de mercado, sem concorrência. Tipo, a Adobe tinha alguma concorrência que tinha, sei lá, a Corel, mas que nunca concorreu de verdade com a Adobe, né? Pegava a rabeira da rabeira ali do mercado e o mercado mesmo tá usando a Adobe. Então o que eu acho que ficou, o fato deles serem líder de mercado também, não é que o programa é ruim, mas você vê que fica meio que sem ter inovação também. É uma zona de conforto, né? Eles acomodam, né? Porque falaram que não é como se o Photoshop, por exemplo, todo ano que sai, toda vez que sai uma versão nova, tem alguma inovação, mas a inovação normalmente é tipo
muito pequeno e muito pontual e para uma função muito específica só. O Photoshop fala, versão nova Photoshop. Agora tem suporte para um filtro tal de fotografia. Tu faz, tá? Para quadrinhos, E não é só para quadrinhos, assim, pensando no nosso foco, né? E não é só isso, as funções de como as ferramentas funcionam, etc., continua tudo funcionando idêntico, não tem nenhuma inovação nisso e tal. Muito parecido, é. Então acho que eles meio que estacionaram. E os outros programas que vêm surgindo, que são a maioria mais específicos, não todos, mas você vê que eles vão fazendo melhor algumas tarefas que você faz assim, né? Não. Justamente porque talvez eles tenham mais foco, né? A questão é que o Photoshop, como ele é hoje a principal ferramenta para trabalhos gráficos em geral, então ele tem uma complexidade e um volume de recursos que está aí para atender todo tipo de trabalho gráfico, né? Quando a gente fala em quadrinho necessariamente, porque a gente precisa para fazer quadrinho, precisa de uma fração do que o Photoshop oferece e que de repente outros programas conseguem focar, né, para oferecer de uma maneira até mais eficiente que o próprio Photoshop. E outra coisa que a gente estava comentando antes de começar a gravação é o fato de que assim, a maneira como esses trabalhos gráficos, o nosso trabalho de quadrinho mais especificamente, está evoluindo para plataformas portáteis, né? Muita gente desenhando, trabalhando com tablet, até abrindo mão de ter um computador. Também tá abrindo um leque de possibilidades de outras desenvolvedoras oferecerem soluções muito boas e que a Adobe não está enxergando isso. A gente vê que o suporte que a Adobe está dando para esse tipo de hardware, né, é muito pequeno, e eles estão trabalhando com outros tipos de produto que não são exatamente o que a gente gostaria. Não, eles estão comendo bola, eles vão perder o mercado. O que a gente queria ver era um Photoshop para tablet. A gente não tem um Photoshop como, né, completo. A Adobe não tá trazendo isso. Então, juntando essa questão de financeiro, que pega pra caramba, com essa outra situação de também a gente está procurando opções que sejam mais versáteis para que a gente não precise necessariamente estar no computador para trabalhar. Fez a gente começar a enxergar outras possibilidades e outras oportunidades que são mais econômicas, são mais práticas, são mais versáteis e que atendem tão bem quanto o Photoshop ou até melhor em alguns quesitos, né? Falando mais especificamente do nosso trabalho. Então o que a gente vai falar assim em si, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre que programas que existem de alternativa, principalmente o Photoshop, mas também pelo menos falar por alto sobre alternativas ao Illustrator, ao InDesign e ao Premiere, e depois falar mais sobre os que a gente tem usado, acho que principalmente isso, porque nenhum dos três, os três aqui largaram a Adobe nesse ano, e então a gente falar que programas que a gente tem usado e o que eles fazem melhor, assim, e entrar mais a fundo, né? Acho que antes da gente conversar sobre isso, acho que também é importante a gente comentar que nós três também, a gente meio que abandonou também o desktop, o notebook, né? A gente começou a trabalhar bem mais com tablet, né? Com quadrinho. Então, as soluções que a gente vai comentar aqui, muitas delas são exclusivas algumas delas pelo menos são exclusivas para mobile e tal, mas boa parte está disponível para desktop também. Mas tem essa questão, né? A gente está vendo tanto o trabalho no mobile quanto no desktop. Sim, não, que você já citou por alto aí, né? Porque a Adobe realmente tá. Eu acho que assim, nos últimos 2 anos a Adobe começou a realmente perder espaço algum espaço de mercado, assim. Ainda muito pouco. Pelo que eu vi, eles ainda são donos tipo, de 85%, assim. Mas eu acho que vai aumentar mais cada ano e o principal motivo é tablet. Porque é o que eu acho que a Adobe... Eu acho que é isso que acontece quando a empresa é muito grande, é tão líder de mercado que é difícil para uma empresa tão grande ela mudar rápido. Porque para ela mudar, ela precisa de um bando de acionista falar que concorda com mudança, e um bando de executivo, e não sei o que lá, então a coisa vem devagar. E eles estão completamente com raciocínio ainda de que computador as pessoas usam,
o computador, é o desktop. E as coisas da Adobe são feitas para desktop, é desktop. E eles não estão enxergando que, pelo menos, é o que eu enxergo, pelo menos, que, cara, a tablet, eu acho que daqui a alguns anos, 90% da população vai usar tablet e não vai ter mais computador. O computador nunca vai sumir, mas o computador vai ser cada vez mais... Já foi pro celular, já. Isso, né? Computador cada vez mais vai ser uma coisa que só quem vai usar vai ter, um desktop ou um notebook, vai ser para usos específicos em si de... eu realmente preciso para um trabalho que exige... Tipo edição de vídeo em si, que é uma coisa que normalmente é muito pesada, um cara que não... então eu preciso comprar um computador tal. Massa. Agora, para o usuário comum, para pessoa que não se interessa muito por computação e tal... E até para determinados nichos profissionais, né? Isso. Então, e as tablets não ficam muito poderosas. Então, para uma pessoa que só compra um computador para, tipo, navegar na internet, olhar alguma coisa, sei lá, ela vai ter cada vez mais só uma tablet. Ver e-mail, né? E para alguns usos, pra gente que desenha e tal, hoje em dia um iPad Pro, que é o que eu tenho, é tão bom, é melhor do que desenhar. Eu acho melhor do que... Eu tenho uma Cintiq também e não uso mais, eu uso o iPad Pro. Então, e a Adobe não tá correndo atrás desse mercado. Não tá mesmo. Eles estão dando as costas. A parte da empresa que me parece correr atrás, que tá criando o fresco, tal, que a gente falou aqui antes da gravação, parece que eles estão tentando correr atrás, mas a empresa em si não tá dando respaldo para esses caras. Então eles não estão, né, tipo, um programa que é pior do que as alternativas e tal. É um negócio só pra falar que eles não estão fazendo nada. Então, o que eu acho? Eu acho que a parcela de engenheiros que tá trabalhando no fresco tá querendo fazer uma parada maneira, mas eles não têm orçamento e incentivo da empresa atrás pra fazer, vamos realmente correr atrás disso. É uns caras tentando correr atrás por conta própria. Né? Mas eu acho que isso tem a ver com o direcionamento da empresa que a gente estava comentando agora há pouco. Que é como acho que a Adobe ela tem muito esse foco no mercado corporativo. Por mais que ela se coloque como uma opção para autônomos e usuários domésticos e tal, mas até pela linha de preço que eles colocam e tudo mais, integração, cara, ainda tem muito essa visão de que o mercado corporativo ele trabalha com desktop. Uhum. Apesar de que até isso está mudando, né? Mas ainda tem muito essa visão. Então acho que a falta de suporte, a falta de linha de atuação para mobile, acho que vem muito disso também. E aí que eles podem quebrar a cara nos próximos anos. Cara, e vão. E provavelmente vão. É que nem a gente tava falando. Pode ser tipo a Nokia, né, cara? Que achou que smartphone não ia pegar dá pra você citar exemplo atrás, de né? Software mesmo. Que a gente até está citando. Exemplos de software que eram líderes absolutos de mercado também não correram atrás, não enxergaram a mudança a tempo e se lascaram. Um exemplo próprio é a própria que a gente estava falando aqui antes mais cedo. A Quark. A Quark Express, que era o programa, para quem não é velho que nem a gente, que está ouvindo que é mais novo, o Quark Express ele era o programa de edição de livro, que hoje em dia todo mundo usa em design da Adobe. Né? Mas ele era líder absoluto de mercado, eles não tinham uma competição, nenhuma competição. Então eles ficaram, desde os anos 80 até o começo dos anos 2000, ali, tal, tranquilo, sem ter que mudar nada e tal. Uma zona de conforto, né? Não enxergaram a mudança que estava vindo. Porque a Quark teve isso. Acho que eles só faziam para Mac e depois não enxergaram que estava mudando para Windows ou o contrário. Enfim, foi uma coisa dessa de sistema operacional. Não enxergaram, a Adobe veio comendo o pau e lascou eles. E quando essa mudança vem, é muito rápida. A gente tá falando, a gente tá meio que enxergando, mas quando fizer, quando você vê a empresa, acabou. Foi comprado por outro. Cara, é só você ver. Os tablets hoje, ainda é uma coisa que nem não muita gente usa, mas os tablets hoje mais top de linha, sim, eles já são mini notebooks em termos de recurso e tal, integração. Mas a tendência a gente sabe que é sempre o que é o topo de linha hoje, daqui a 5 anos é o basicão de todo mundo. Até menos, exatamente. Então, um iPad Pro desse, que hoje é uma parada absurda, o Galaxy, né, que é o que eu tenho, que também tem muito recurso e tal, cara, daqui a pouco vai ser o que todo mundo vai consumir. E, cara, daqui a 2 anos o Galaxy simples tá fazendo a mesma coisa. Isso, né? Cara, é uma parada que é muito de boa de você usar, é muito fácil, muito intuitivo, você tá usando, você quer uma tela grande,
você compartilha, você joga a tela pra televisão via Wi-Fi sem problema nenhum. Isso, cara, vai desmobilizar muito o consumo o exemplo é, de desktop nos próximos anos. O primeiro de nós três que fez a mudança para tablet fui eu. Aí eu tenho um iPad Pro, o mais velho dos três aqui e tal. Quando eu comprei meu iPad Pro, se você quisesse um iPad... Eu comprei porque minha Cintiq estava começando a dar problema, eu comprei um iPad Pro na época. Quando eu comprei ele, se você quisesse um iPad que desse para desenhar, e que usar a canetinha e que desse para usar como Cintiq, né, ou seja, como um monitor do computador, como uma segunda tela, você tinha que ter um iPad Pro, que é uma fortuna, tal, certo? Uma coisa que, para quem está ouvindo a gente, está querendo comprar uma tablet para desenhar, não é viável. É viável para mim porque eu trabalho com isso, tal. Hoje, qualquer iPad que você comprar faz já. Você comprar um iPad mais simples, mais barato, que é caro, claro, mas nem se compara. Já dá pra usar. Para um usuário comum que fez, eu peguei o iPad do meu pai aqui, um menino que tá abrindo, porra, ele usa o iPad do pai, já dá pra desenhar ali. Tipo isso, né? Então, isso em 2 anos e tal. Sabe, isso tá acontecendo. Já tem uns iPad que já saíram de linha, tipo o iPad 7. Isso. Que ele tem recurso com a canetinha. Tem. Isso, e cada vez melhor, e funciona bem, dá pra desenhar bem. E a mesma coisa, e não tinha, na época que eu comprei o iPad Pro, quando o iPad Pro saiu, eu acho que só tinha uma tablet Android que tinha esse recurso e tal, né, de desenhar e tal, e hoje em dia, toda vez que você abre alguma coisa de notícia, lançaram uma tablet nova que faz isso, né? Isso. Então, o negócio é rápido, é muito rápido, né? E outras coisas, pô, vão como tem... Você também pegou um iPad, né, Marcelo? Peguei ano passado. E é o que o Léo falou. Eu queria pegar um mais top para ficar bastante tempo, para ver se essa defasagem aí eu sinto menos. Aí eu comprei um usado, mas com 256 de memória, e ele é o grandão e tal, para ver se dura mais, assim. Porque ele é realmente caro, mas é um negócio que, para mim, hoje eu fazendo as contas, se eu tivesse que juntar uma grana para comprar um computador novo, um PC novo, um Mac, um desktop da PC, assim, com bastante recurso, eu ia gastar mais do que eu gastei nele. Então, assim, para mim valeu a pena e hoje eu trabalho tudo nele. Eu pego o PC, assim, ligo o PC lá para fazer alguma coisa muito específica, assim, e para home office, né, para eu me conectar. Você não teria que comprar só o PC, né? Então, aí eu teria que ter Você teria que comprar um PC e uma Cintiq e tal. Isso. Ou uma alternativa a Cintiq, tipo a Xion, o Raion e tal. Mas para ter a mesma experiência, desenhar na tela, mano, e eu vejo, hoje tem umas que os caras ligam no celular, assim. Dá pra desenhar com uma tabletzinha ligada no celular, na tela do celular. Então, mas você vai usar... Eu digo, se você fosse comprar um PC para trabalhar, você teria que comprar o PC mais uma tablet. Seja uma XP Pen e tal, uma alternativa mais barata. Ia gastar muito mais, cara. Eu ia gastar, tipo, é um troço caro, mas se você for trabalhar em alto nível com a máquina, com a tablet, a telinha lá pra desenhar, você gasta o dobro. Então, assim, é um negócio que meio que se paga, assim, se a gente for... Não é barato, não é um negócio barato, mas é um negócio que compensa pelo custo que você teria se fosse montar um PC top, assim, um negócio robusto para durar. Sim. Mas falando em dinheiro, essa questão da Adobe aí, você pegar uma assinatura de estudante de R$86 aí, a mais barata, em um ano dá quase R$1.000, acho que mais, quase 1.000, enfim. Tipo, em 2, 3 anos você já poderia comprar uma máquina já, um computador, para usar um software gráfico para desenhar. Ou seja, se você comprar parcelado, a parcela é praticamente a Adobe, né? Exatamente, financia um PC aí em 36 vezes, aí 48 vezes, ou sei lá, gasta um pouquinho mais, paga uma parcelinha melhor, você pega um computador melhor com essa grana que você economiza aí. E, cara, é uma assinatura cara. E outra, é só para estudante. Então, se você não tiver um esquema de estudante, um vínculo com faculdade, alguma coisa assim, você tem que pagar aquela que é 200 e tanto lá. Aí dá para você comprar um computador foda. Em 2, 3 anos você compra um iPad Pro. Uhum. Pois é, isso que eu ia comentar, né? Porque, na verdade,
o iPad ele foi o primeiro recurso mobile assim poderoso para quem desenha, faz quadrinho e tal. Fala assim, não, pô, agora eu posso ter um aparelho portátil que eu levo para qualquer lugar e que vai me atender sem me fazer sentir falta do computador. Acho que o iPad foi o primeiro que permitiu isso, mas agora do lado do Android, né, pelo menos a Samsung começou a trazer agora uns produtos que estão chegando perto. Não, tem uma da Microsoft que é feita pela própria Microsoft que ninguém disse que é super bom também, né? Tem, eu esqueci o nome dessa, mas... Surface. Surface, isso. Surface, isso, Tem a Surface, é verdade. Que também é um rim saudável o preço, viu? Caríssima. Ah, assim, eu tinha muita vontade de comprar um iPad, mas principalmente agora com o dólar valendo um rim, tá impossível, assim. O Marcelo ainda pegou uma época boa quando ele comprou o tablet dele ontem, relativamente boa, que ele achou um seminovo, tal, num preço legal. Agora até o seminovo, assim, isso, não, você pegou na configuração bala, já completinho, né, tal. E, cara, é muito difícil você achar hoje com um preço razoável. Tá caro pra cacete. E aí calhou de eu ver que tinha esse lançamento da Samsung, né, a linha S7 deles. Que estava bem interessante e que já estava disponibilizando uma versão mobile do Clip Studio, que era um dos aplicativos que eu estava com vontade de começar a experimentar como alternativa ao Photoshop. E, cara, eu tô bem satisfeito com a escolha, porque é um aparelho novo que eu comprei, saiu mais barato do que um iPad, né? Não foi barato, mas foi mais barato que o iPad. Cara, eu tô que nem vocês hoje. Eu não uso mais computador pra fazer quadrinho. Tô basicamente só com ele, desenhando no Clip Studio. Mesmo quando eu preciso de uma coisinha ou outra só pra resolver no computador ali. Clip Studio tem um compartilhamento de arquivos na nuvem. Então, terminei ali, salvo na nuvem, vou pro notebook ali, abro, resolvo alguma coisinha que eu precisei resolver ali. E é específico no notebook, mas o aplicativo do Clip Studio mobile, até onde eu vi, é o mesmo do desktop. Então você usa, o layout é o mesmo, os recursos são os mesmos, e você ainda tem alguns, ele está bem adaptado para o mobile, então você consegue usar ele legal no tablet, né? Que era uma alternativa que a gente não tinha para Android, que já tinha para o iPad, que era o Procreate. O Procreate, né? Que era um aplicativo que quem usa iPad hoje é o que mais usa. E para Android agora o Clip Studio chegou com uma versão muito boa para mobile. O que eu acho que a gente pode fazer agora, eu anotei aqui uma lista que eu acho que a gente pode falar bem por alto. Eu posso falar aqui bem por alto só de lista de programas que são alternativas aos principais programas da Adobe. Ah, massa. Que aí eu posso falar só por alto, falar tipo, esse tem para tal plataforma, qual é a vantagem, qual é a desvantagem. Bem por alto, e depois a gente fala mais a fundo sobre os planos que cada um aqui está usando e o que faz melhor ou pior. Tal, Boto fé. Né? Então, primeiro, claro, alternativa ao Photoshop em si, né, que é o principal, que é para quem está fazendo quadrinho ou ilustrando e tal, é o que a gente vai mais usar. Primeira alternativa é o que o Wesley já estava falando. Primeiro não vou falar das duas versões grátis que tem, que são alternativas, que eu acho que sinceramente, para quem tá ouvindo a gente que tá começando mesmo, assim, tô aprendendo a desenhar e tal, eu quero pegar um programa, eu acho que esses programas livres são uma alternativa super viável. Eu acho que se você não tá trabalhando ainda, não trabalha com desenho, ou não tem um salário para comprar um programa mesmo e tal, são programas super viáveis. Para quem tá começando, funciona muito bem. O primeiro é o GIMP, né? Para quem não sabe, esses dois que você tá, eles funcionam lá que nem tipo um programa do Linux, certo? É desenvolvido pela própria comunidade, por isso são de graça. Tem um GIMP, que ele meio que é uma alternativa direta ao Photoshop mesmo, né? Ele tenta cumprir meio que todas as funções que o Photoshop cumpre, né? Ele é uma ferramenta de edição de fotografia e tal, e também de desenho, que nem o Photoshop. Não é tão completo quanto,
E o outro é o Krita, que não tenta ser uma alternativa direta ao Photoshop, porque ele não tem as ferramentas de edição de foto. Para quem está querendo desenhar, eu acho que é uma alternativa melhor, porque ele é um programa de pintura digital. Mais focado, né? Isso, ele é focado em pintura digital em si. E ele tem tanto para desktop quanto para Android e iOS, né? Isso, não, tem para tudo. Não tem para tablet e tal, mas qualquer sistema operacional, Mac, Windows, Linux. Não, o Krita tem para tablet. Ah, tem para tablet? Para Android ele tem. Para Android então ele tem, maravilha. Isso nem tinha olhado. Mas assim, Pro iPad eu acho que não tem, não. Esse. Tá, para Android eu sei que ele tem. Eu tenho ele aqui. Eu usei bem pouco, mas ele tem. Porque pro iPad é mais difícil porque a loja da Apple é fechada e tal, né? E mano, ele foi desenvolvido no Linux, né? Aí eles fizeram a versão para Windows, fizeram a versão para iOS. Então, enfim, são dois bons programas. Eu já usei um pouquinho do GIMP. É um Photoshop mais limitado, mas funciona bem. O Krita, para alguns amigos que eu tenho, tipo na escola que eu dava aula, que tinha as meninas que davam aula lá de pintura digital, super recomendavam para os alunos e tal. O que eu sei que nem o Krita e o GIMP fazem, que eu sei que é uma limitação de ambos. No GIMP eu sei que dá para você resolver isso instalando uns plugins, não sei se dá no Krita, mas ambos têm limitação de... Se você vai trabalhar já profissionalmente, se você quer só fazer desenho e botar no Instagram, sem problema. Você vai trabalhar mais profissionalmente, nenhum dos dois programas tem alternativa para perfil de cor, para você mandar para gráfica, e eu acho que nenhum dos dois trabalha com CMYK, só em RGB. Né? O GIMP eu sei que dá para você botar um plugin que trabalha com CMYK e tal. Isso que eu ia falar. O GIMP ele começou sem esse recurso e aí com o plugin você põe. Mas você tem que botar por fora. Até hoje, se você pegar o GIMP e instalar, ele não tem. Você tem que instalar um plugin. Aliás, o GIMP ele tem vários recursos que você pode ir colocando de plugin, porque é desenvolvido, você vai pondo plugin nele, ele vai ficando robustão. Assim. Isso. Inclusive tem um plugin que faz ele ficar com o mesmo igualzinho ao Photoshop, assim. Né? Dois bons programas, eu tô falando. Você tá começando, você quer aprender um programa e tal, cara, ótimas alternativas, você não precisa realmente comprar um programa em si. A gente tem o Clip Studio Paint, que o Wesley tava falando que é o que ele tá usando, que é o antigo Manga Studio. Ele é um programa, cara, pra quem quer fazer quadrinhos mesmo, eu quero fazer quadrinho, talvez seja o mais recomendado, porque ele não tem todas as ferramentas do Photoshop, ele não tenta ter, porque ele não é focado nessa parte que o Photoshop tem de edição de foto e tal, foto, vídeo, 3D, etc. Mas ele é focado em desenhar e em fazer quadrinhos. Então ele tem várias ferramentas que nenhum dos outros programas tem de fazer balão, de você fazer perspectiva, de botar não sei o que lá, de desenhar direto dentro do requadro, e de você mudar o tamanho do requadro, e isso alterar os requadros do lado, etc. Depois a gente fala mais quando o Wesley for explicar o programa e tal. Né? Aí tem um Procreate, que eu acho que é o que eu tenho usado mais, que é excelente, mas quais são as limitações? Ele só tem para iPad, né? Só tem para iOS, iPad, e ele também não é um programa tão completo, né? Ele não tenta ter nenhuma ferramenta de edição, ele é só de pintura realmente digital. Ele é um programa focado em desenho, não necessariamente quadrinho, né? Então alguma coisa de quadrinho. Ele é de desenho e pintura. Agora, o que ele tem de ferramenta de desenho e pintura é infinitamente superior às ferramentas de desenho e pintura do Photoshop. Muito melhor, mas muito melhor mesmo. Né? Mas assim, tem suas limitações, que é só para iPad e não faz tudo que o Photoshop faz. E finalmente tem o Affinity Photo, que eu acho que é o programa mais recente aí da lista. Pelo que eu tenho lido online, essa empresa Affinity é a empresa que mais está tomando o mercado da Adobe, né? A que mais está comendo a fatia da Adobe mesmo. É bem recente o programa, mas ele de todos os programas que a gente está falando aqui, ele é o mais que tenta ser realmente um para um com o Photoshop. Ele faz tudo que o Photoshop faz. Eu fiz uma lista aqui, não faz realmente tudo. Tem coisas que faz melhor, tem algumas coisinhas que o Photoshop faz a mais, mas muito, 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 muito específico. Tá? Em geral, é um programa um para um. Qual é a vantagem de todos esses? GIMP e o Krita, claro, são de graça. Agora, o Clip Studio Paint, o Affinity Photo e o Procreate, eles são pagos, mas é pago, você compra o programa, paga uma vez e não tem que ficar pagando assinatura. Então, qualquer um dos três, tem diferença de preço entre os três, mas qualquer um dos três sai infinitamente mais barato do que um Photoshop.
Os outros eu vou falar mais rápido. Mas pro Illustrator, a gente tem a alternativa do Affinity Designer, né? Que é dessa empresa que eu falei que tá tomando o mercado da Adobe. Que é um para um com Illustrator. Tem outro que chama Sketch, que falam muito bem também, mas é exclusivo para Mac. Tem o bom e velho CorelDRAW. A maioria das coisas funciona. E a gente tem duas alternativas grátis, que nem o GIMP e o Krita, mas é o Gravity Designer e o Inkscape. Também são ferramentas livres. Eu escuto falar mais do Inkscape, mas assim, enfim, nunca usei, não posso falar. O Inkscape é tipo o GIMP, assim, surgiram juntos e tal. Então, eu escuto falar bem do Inkscape, assim, como alternativa ao Illustrator. Inkscape eu já usei, eu uso bastante, eu trabalho bastante com vetorial, com Illustrator, com CorelDRAW, no meu trabalho a gente usa bastante. Eu, inclusive, uso mais CorelDRAW do que Illustrator, por causa dos padrões dos arquivos que eles usam desde sempre, então assim, a gente vai na onda, assim. Ele é bem completinho, o Inkscape, viu? E dá pra fazer o mesmo esquema do GIMP, dá pra você colocar plugins de coisa que você não tem nele, você pode pegar um plugin lá e colocar. Mas ele é mais... Ele não tenta ser um CorelDRAW, um Illustrator, assim, de todas as ferramentas. Ele é mais focado na parte de vetorizar, de trabalhar com criação de logo, essas coisas, A parte de fechar arquivo já é mais zoada, exportar para PDF, perfil de cores, essa parte de produção gráfica mesmo, ele já deixa um pouco a desejar. Mas para quem quer aprender a vetorizar, ilustrar e tal... você quer aprender a fazer desenho em vetor, filé. Né? Enfim, Isso, filézinho. O que eu sei que todo mundo fala que assim, realmente se você quer uma alternativa pau a pau, é o Affinity Designer e tal. Mas é claro, é pago. Para o InDesigner, que é um programa mais específico, né? Ele é para editoração de livro. A gente tem o Affinity Publisher, que é o mais recente dos programas da Affinity. Tem um Viva Designer. Sobre esses aqui eu realmente não conheço. Tá? Tirando o Affinity, que eu sei alguma coisa sobre eles, os alternativos ao InDesigner, eu acho que é o mais que tem pouca concorrência mesmo. Vocês têm esse Viva Designer, ainda existe uma versão do Quark, que eu não sei de onde veio, porque, para que eu saiba, a Quark tinha sido comprada pela Adobe. E tem essa versão Scribus, que é que nem o Inkscape, que nem o GIMP, é um software livre. Qual é o nível de qualidade? Não faço ideia, mas existe. Agora, uma quarta alternativa que eu acho que muita gente não larga o osso da Adobe, porque é a gente que também trabalha com edição de vídeo, que é o Adobe Premiere, né, que muita gente usa, e que a única alternativa que existia no mesmo nível de qualidade até ontem, sei lá, até pouquíssimo, até 2 anos atrás, era o Final Cut Pro, que sempre competiu meio que pau a pau, ambos eram os programas usados pelos estúdios de Hollywood e tal. Só que o Final Cut Pro sempre só existiu é feito pela Apple, então só existe para Mac. É pau a pau em qualidade, mas só tem para Mac, né? Ambos são muito caros, mas o Final Cut Pro é um pagamento só, é um pagamento absurdo, que para uma pessoa física é inviável, né? Mas é um pagamento só. Mas recentemente tem esse DaVinci Resolve, que apareceu, que realmente a gente a gente descobriu, nós três a gente descobriu recente. Praticamente praticamente não, é no mesmo nível do Premiere e do Final Cut. Também é usado por estúdios de Hollywood, etc. A grande diferença é que o programa é grátis, assim, e tem para todo o sistema operacional. É um programa pesado, você tem que ter um computador razoável para fazer ele rodar. Mais parrudo. Mas é grátis. Existe uma versão paga, mas a única diferença para a versão paga são alguns plugins e tal, e algumas ferramentas de... mais profissionais. Né? Mais profissionais, que eu acho que para uma pessoa que está editando um vídeo para o YouTube não vai fazer diferença, né? Mas é incrível, assim, eu comecei a usar agora, eu usava o Final Cut antes, o Wesley usava o Premiere, né? A gente começou a usar o DaVinci agora. Ótimo, maravilhoso, tão bom quanto e grátis, né? Aí, tirando isso, tem se você quiser para tablet, tem o LumaFusion, que eu sei que tem para iPad, eu não sei se tem para Android. Eu acho que tem. Deixa eu ver se tem para Android. É pago, não é barato, mas todo mundo fala que das alternativas para mobile é o melhor de todos. Eu acho que o Luma não tem para Android, tá? LumaFusion eu acho que é só iPad. É só iPad? Esse LumaFusion, depois vocês me cobrem. Eu vou acabar instalando ele uma hora aqui, porque eu quero testar ele no iPad, e o DaVinci Resolve eu não consegui colocar no meu PC, não aguentou.
Então eu quero experimentar esse LumaFusion, que eu acho que o preço dele não é tão caro assim não, e É caro, mas é um pagamento, né, pelo é menos. um pagamento só. É uma assinatura da Adobe aí, um mês. Na verdade, qualquer um dos produtos falam é caro, tá? Eu vou falar, ó, LumaFusion é caro, é caro. Acabei de olhar, R$ 160. É caro? Sim, é. São 2 meses de um programa da Adobe. 2 meses. Né? Tipo, então, comparado, se eu for pagar o Premiere, são 2 meses de Premiere. Tudo comparado com a Adobe é muito barato. Assim. E você tem para sempre. Se tiver uma atualização, pelo menos os programas que eu tenho usado, que são Procreate ou Affinity, sempre que são uma atualização nova, atualiza de graça e tal. Beleza, né? Enfim, aí você tá usando um também, outro aí. Qual é o nome que você tá usando, Marcelo? De edição de vídeo? Eu uso Ferrite, eu não sei como se pronuncia, mas é Ferrite, ele é para edição de áudio. Ah, só de áudio. Eu acho que ele tem para Android, não tenho certeza, mas eu acho que tem. Ferrite. Tem para celular e tal, Ferrite. Ah, tá, eu achava que ele era de vídeo também. Não, é só para áudio. De vídeo, eu queria sugerir um Mobile. É o KineMaster, ele tem para iOS, tem para Android. É um bom aplicativo mobile, eu tenho usado no meu celular. Ele tem a versão gratuita e a versão paga libera alguns filtros, né, Pro, mas para você usar pro basicão de edição de vídeo ali, o gratuito já atende bem. E ele é uma boa ferramenta para fazer edição, para quem está preocupado em fazer tá precisando subir um vídeo para o YouTube e tal. Ele trabalha legal, multitrilha, roda bem no Android. Para iOS eu sei que ele ainda funciona melhor. Então, para quem tem tablet ou celular e quer uma solução, o KineMaster atende bem. Como é o nome, Wes? KineMaster, com K. KineMaster? K-I-N-E Master. KineMaster. Tá. Pra quem tem Mac ou uma coisa OS, tipo um iPad e tal, eu realmente ainda recomendo o iMovie, que é grátis, vem no computador, acho que no iPad não vem, mas é um download gratuito, que é feito pela própria Apple, que é meio que a versão simples e grátis do Final Cut. Né? É o Windows Movie Maker, equivalente. Só que o Windows Movie Maker é um cu. A diferença é essa, o Windows Movie Maker é tipo, nem dá pra considerar como uma alternativa de tão péssimo que é. Né? Cara, o Windows Movie Maker, ele é um PowerPoint. Ele é terrível. Agora, o iMovie é bom, cara. O iMovie, ele é multitrilha, faz meio que tudo. É bom. As limitações, eu parei de usar o iMovie porque eu comecei a ver que ele é multitrilha. Você pode ter várias trilhas de áudio, várias trilhas de vídeo. Mas ele tem um limite de quantas trilhas de vídeo você pode botar uma em cima da outra. E teve uma hora, eu editando o vídeo, que eu comecei a ver que eu precisava mais, né? Eu acho que só pode ter 2 ou 3 trilhas de vídeo uma embaixo da outra. Teve uma hora que eu precisava de uma quarta, o bicho, não. Aí eu, tá. Aí foi quando eu parei de usar. Mas, pra quem tá começando a editar vídeo pro YouTube, cara, você vai demorar um pouco pra você bater nessa barreira, sabe, né? E tirando isso, faz tudo. E é grátis. Uma outra opção grátis também que tem para Android e para iOS, tanto para iPad, iPhone, para celulares e tal, é o InShot. Ele é um editor, ele edita foto e edita vídeo, tem uns esquemas de acelerar vídeo também, tem uns recursos bem legais assim nos gratuitos, e tem um esquema de você pagar lá uns R$10 e tal, você libera uns plugins, uns filtros, uns efeitos. Mas assim, ele é bem tranquilo para trabalhar com coisa curta. Se tiver um vídeo assim de uns 5 minutos, coisa para rede social e tal, dá para fazer nele. É bem ágil, porque a maioria das mídias você já faz no celular mesmo, no tablet. Então é uma opção bem legal. Se for para fazer um vídeo mais longo, passou de 5 minutos, 10 minutos, para renderizar isso aí você já vai acabar com sua bateria. Então não é tão viável. Eu acho que se você vai fazer um vídeo mais longo, eu digo assim, se você estiver usando algum aparelho da Apple, eu ainda acho que a melhor alternativa grátis vai ser o iMovie. Vem nele, não tem para fazer um vídeo de 2 horas, tranquilo. E tem realmente todas as ferramentas que tem nos outros programas e tal, de transição, ou de editar, de acelerar o vídeo, diminuir, faz tudo, né? Principalmente pelo assim, eu nunca usei muito a versão mobile, mas a versão do Mac é ótima. A do Mac resolve. Eu vou experimentar o LumaFusion e o iMovie aqui no
no iPad e depois eu dou um toque. Falo aqui pra É isso aí, mas tô falando assim, eu digo, já é uma extra o Premiere, mas é porque pra gente mesmo, a gente tá começando a trabalhar com vídeo, acho que tem muita gente que tá ouvindo a gente que quer fazer um speed paint, botar no canal no YouTube e tal, então é importante, né? O que a gente pode falar agora, eu acho que vale a pena a gente entrar logo no assunto dos problemas que a gente tá usando e que cada um faz melhor. Certo. Bora. Então, a minha história, assim, eu fui o primeiro dos três aqui que começou a puxar a ideia de largar a Adobe. Olha, tinha anos que eu tava insatisfeito com esse negócio da Adobe, tá com esse programa de assinatura e tal, mas o que a gente falou, não tinha alternativa, é o programa e tal. Agora, quando eu comprei meu iPad, foi quando eu instalei o Procreate e comecei a ver com o Procreate para desenhar. Eu estou falando, essa é a questão. Se você tá no ecossistema da Adobe, e o ecossistema da Adobe que a gente tá falando, se você não tá vendo outros programas, o que eu falei, tá falando no início, de que eu acho que a Adobe não tem inovado, você não sente que não tem inovado se você tá dentro do ecossistema da Adobe. Você não sente falta, né? Mas, você não sente falta, tá usando ali a mesma ferramenta que sempre usou, tá desenhando no Photoshop, tá achando uma maravilha, sempre faz anos que você desenha ali. A questão foi essa, quando eu finalmente comprei o iPad, logo quando eu comprei o iPad, eu achei que eu ia usar ele muito mais como uma Cintiq, né, como uma tela pro computador e ficar usando o Photoshop do computador, mas controlando pela tablet. Mas todo mundo falava do Procreate. Quando eu comprei meu iPad, ele é um dos modelos mais antigos. Tinha um ano que tinha saído o Procreate, sei lá, quando eu instalei. Mas todo mundo já falava muito bem. Aí eu, comprei o Procreate, achando que eu ia usar só pra rabiscar de vez em quando estivesse na rua, assim. Pra brincar. Pô, comecei a usar, foi quando eu comecei a ver o tanto de coisa de ferramenta de desenho que o Procreate tem, que o Photoshop não fazia, que eu fiquei, porra. Foi quando eu comecei a ver que o Photoshop tava ficando pra trás, assim. E são coisas simples, assim, a navegação em si é muito melhor do Procreate, mas o comportamento, acho que é o principal pra mim, é o comportamento dos pincéis do Procreate é muito melhor do que os do Photoshop. Você fala, dá pra instalar. Tanto que dá uma coisa pra quem tá querendo saber, já dá pra instalar os brushes do Photoshop no Procreate. Logo quando eu botei o Procreate, eu botei os meus brushes que eu sempre usava no Photoshop lá e tal. Nunca usei. Eu fiz a mesma coisa. Nunca usei. Eu tinha um que eu usava... Porque os brushes do Photoshop você percebe que eles são uma bosta. Cara, e ele se comporta um pouquinho diferente lá. Não, hoje em dia, na última atualização, não. Agora tá vindo... E tem uns equivalentes lá já. Então... E tem uns equivalentes que são melhores. Pra rascunho, pra borracha, pra textura. Todos são melhores. Pra tudo. Cara, a questão é essa. Eu coloquei os meus no Photoshop e hoje eu não uso nenhum deles. Nenhum deles. Então, logo que você falou, não vinha igualzinho a setagem, né? Não, se você pegar a última atualização, vem idêntico. Mesmo assim, pra quê? Porque a verdade é a seguinte, uma coisa que eu sempre fazia no Photoshop, eu não usava tanto brush assim. Porque eu usava basicamente só uns 2 ou 3 e quando eu queria fazer alguma mudança para fazer um outro efeito, há muitos anos eu aprendi a mexer na configuração dos brushes ali e tal. Você fazia O jeito como você configura e o tanto de opção que tem para configurar cada brush no Procreate é infinitamente superior. Cara, é surreal. Tem tipo umas 20 vezes mais opção e de você mexer e você consegue ver em tempo real como é que vai ficar o efeito e tal, antes de dar ok e tal. Cara, é surreal. Eu peguei pra ver um vídeo, sem querer te cortar, mas eu peguei pra ver um vídeo do cara ensinando cada etapa como fazer as opções assim. E tipo, tem uns 50 minutos. Isso. Do cara explicando cada coisa ali o vídeo. E eu peguei, assisti e fui fazendo no meu. Agora sempre que eu vou fazer, eu dou uma fuçadinha no pincel na hora ali. Isso, no Photoshop são tipo 5 abinhas ali pra você mexer, né? E aquele negócio, você faz uma alteração, você tem que dar ok, alterar o brush e testar no desenho em si, né? No Procreate você vai podendo riscar do lado, fazer assim, vai ficar assim. Você fica vendo em efeito real o traço, assim, né? Como é que vai afetar. É outra coisa, outro nível. É outro nível, várias coisas são muito melhores. A experiência de desenhar no Procreate é muito mais próxima de um desenho de você estar com um caderno na mão do que do Photoshop. Mesmo que você esteja desenhando na tablet, né? Photoshop, depois que você volta pro Photoshop, você fica achando duro, né? Meio travado e tal. Eu fiquei quase um ano desenhando tudo no Procreate, mas eu ainda ficava com um pouco de medo de fazer as cores dos desenhos no Photoshop, né? No Procreate. Porque realmente as ferramentas de seleção do Procreate eu acho que são piores que as do Photoshop.
Mas depois você aprende a mexer também, nada que vá te matar. Assim. Adaptação, né? Mas aí depois de tempo eu tomei coragem, comecei a ver que as ferramentas de pintura do Procreate também eram melhores. Depois puxei a bomba, nada. Parei de usar 100% Photoshop, fiquei fazendo só tudo no Procreate. Eu continuei usando o Photoshop só na hora de fechar o arquivo, assim, porque o Procreate faz tudo, ele trabalha em CMYK, trabalha em RGB, ele trabalha com um perfil de cor, né? Então se quiser pegar o perfil de cor que a gráfica para onde você está trabalhando mandar, se usar aquele perfil de cor certinho para não alterar nada, ele faz isso. Então, sim, dá para fazer tudo, inclusive para um trabalho muito específico de profissional. Mas as ferramentas de você diminuir o tamanho da imagem e tal, do Procreate, ele não exporta diminuindo já o tamanho, você tem que mudar o tamanho da imagem na imagem final, então você tem que meio que duplicar a imagem, enfim, é meio ruim. Isso é o calcanhar de Aquiles. Então, no final das contas, sempre que eu terminava um desenho, o que eu fazia era exportar a imagem para o Photoshop, no computador, aí no computador eu abria o Photoshop, só diminuir o tamanho da imagem para botar no Instagram e tal, ou para fechar o arquivo para mandar para o cliente. E eu fiquei muito tempo, 1 ano aí, ou mais, usando o Photoshop só para isso. Mas aí teve uma atualização no começo do ano aí que eu uso o Mac, aí teve uma atualização do sistema operacional que o Photoshop começou a dar pau aqui no meu computador. Que é bem comum, que é uma coisa que eu sempre achei ruim da Adobe também. Você paga um serviço de... Toda vez que atualiza... você paga um serviço de mensalidade, que é para estar atualizado o tempo todo, mas sempre que tem uma atualização dessa, eles nunca atualizam no dia. Sempre demora 1 semana ou 2 para o negócio estar funcionando direito. É o caos. E no Mac é muito comum, porque o Mac eles lançam um sistema operacional novo a cada 1 ano e meio, sabe? Sei lá. No Windows não é tão que a Microsoft não lança uma versão nova do Windows de tão pouco tempo, mas ainda assim tem problema, porque o Windows tem um outro problema que é pior, que é que tem a atualização do hardware da sua máquina. Você, atualizei o driver da placa de vídeo, o Photoshop da pau. Atualizei o drive, sei lá o que, Photoshop da pau. E eles não atualizam, não mexem. Eu fiquei puto. Aí foi o meu calcanhar. Aí eu comecei a ler todo mundo falando bem do Affinity, falando que é o... Sem querer te cortar, só pra ficar nesse mesmo assunto, eu tenho esse problema também, porque, tipo, se eu salvar o arquivo do Procreate, a tirinha, assim, pra subir no site depois, não sobe, porque a imagem fica com 10 megas. Fica gigante. Fica gigante. Então o que eu faço? Eu salvo a imagem normal, aí depois eu uso um outro aplicativinho que eu achei na internet aqui, que chama tamanho da imagem. Então eu pego aquela imagem super alta resolução lá, abro nele e falo para ele salvar com 900 pixels. Aí ele fechou pequenininho, aí eu subo no site. A interpolação é boa das paradas? Porque eu tenho esses problemas. Dá uma olhada no meu site. Todas elas eu fiz assim, subi assim. Aí ele salva como se fosse exportar para web. Se você for fazer tudo no Procreate, a alternativa que eu acho que você tem é ir lá para a tela, duplicar a imagem, ficar com 2 arquivos. Aí você pega um deles e diminui e tal, e bota no tamanho. Aí manda subir pro site. Não, mas ele fica grande ainda, cara. Eu diminuí, tipo, de 3.500 pixels eu diminuo para 900. E aí na hora que eu vou salvar, ele ainda tá com, sei lá, 2 megas, 1 mega e pouco. Ainda tá grande, né? Tá grande, eu quero kilobytes. Então, é o que eu usava o Photoshop. Pra subir pro site. Então, agora eu costumo... Aí eu descobri agora... Descobri não, já tinha ouvido fazer uns 2 anos aí que eu ouvi falar bem e tal. Mas aí depois eu fui atrás de pesquisar. Mas foi a hora que eu cansei da Adobe, eu vou pesquisar então um programa pra substituir o Photoshop. Pra parar de pagar essa porra e tal. E... Aí eu fui pesar o mais recomendado por todo mundo e que pelo jeito você tá falando, é o que parece que tem que estar comendo o mercado da Adobe e tal, então fala que tava falando que é excelente, etc. Foram os programas da Affinity. Aí eu peguei o Affinity Photo, que é meio que 1 para 1 com o Adobe. E, pô, nossa, do mesmo jeito que eu fiquei encantado pelo Procreate uns 2 anos antes, na época que eu baixei, eu fiquei encantado pelo Affinity. Faz tudo que o Photoshop faz. Tudo. Inclusive, eu quero instalar os brushes do Photoshop. Faz tudo que o Photoshop faz. Você, plugin do Photoshop instala no Affinity. Sabe? Tipo, faz tudo. Aí eu comecei a ver, na verdade, tem várias ferramentas no Affinity que eu falei, como é uma empresa nova que está correndo atrás, cada ferramentinha daquela ali tem alguma coisinha, às vezes uma besteirinha, mas tudo faz um pouquinho melhor do que no Photoshop, sabe? E é um pagamento só, não é tão caro.
Acabei migrando e além disso eles também têm a versão pro iPad, né, que é mais barato o programa, não é tão completo quanto a versão do desktop, mas é praticamente tão completo quanto. Para você fechar um arquivo e mandar pro cliente, você, cara, faz. Ó, na verdade, 90% do que a versão desktop faz, ele faz, na versão do iPad. Então, isso que a gente tava falando agora, Marçal, de tipo, fechei o arquivo, quero salvar e tal, que eu jogava pro computador para mexer no Photoshop. Dá pra fazer no Affinity. Eu faço tudo no iPad agora, porque eu fecho, termino de mexer no Procreate, mando pro Affinity do próprio iPad, diminuo o tamanho e exporto para uma versão para publicar na internet, e também fecho para fazer uma versão final para mandar pro cliente, tal, se for o caso. Que da hora. Perfeito, faço tudo no iPad. Né? E de exporto e não tenho que sair do iPad e tal. Eu comprei as duas versões, eu tenho a versão desktop e a do iPad, ambas maravilhosas. Essa eu fiz uma lista aqui, tipo, que eu acho que depois o Wesley depois faz a mesma coisa aí com Clip Studio pra falar o que é melhor, o que faz a mais. Mas eu peguei algumas coisinhas que eu anotei aqui que eu acho que o Affinity Photo é um pouco melhor do que eu. Hoje em dia eu tô com o Affinity Photo e o Affinity Designer, que é o equivalente ao Illustrator. Ambos maravilhosos. Recomendo 100% se você está pensando em trocar. Foda-se Adobe, Affinity é muito melhor. Qualquer imagem que você insere, inclusive Ctrl+C, Ctrl+V, no Affinity ele insere como um link, em vez de como um arquivo final ali. Então ele é não destrutivo sempre. Quando você... pronto, no Photoshop, se você está no Photoshop e você dá um Ctrl+T num layer, em algum objeto de um layer, você diminui muito aquele objeto. Meio que pixeliza o bichinho inteiro. Então se você der um Ctrl+T depois no objeto que está muito pequeno e tentar aumentar ele vai ficar todo pixelizado, todo deformado, certo? O único jeito de evitar isso no Photoshop é você primeiro mandar transformar aquele objeto, aquele layer, em um Smart Object. Objeto inteligente. Que aí ele meio que cria um vetor, entre aspas. Aí você pode diminuir e depois aumentar e tal. Só que isso te limita muito, tanto que você pode editar aquele layer. Para você editar aquele layer, você tem que transformar de novo num layer normal, tal, né? A ferramenta de mexer no tamanho... vários filtros você já não consegue usar. A ferramenta de mexer o tamanho no Affinity, automaticamente, qualquer coisa que se você mandar diminuir ou subir, ele transforma, na hora que você está subindo ou diminuindo ou aumentando, ele na hora que você está fazendo isso, ele já transforma sem você ter que clicar em nada, em um Smart Object. Então ele sempre é um Smart Object e continua editável. Então você pega um layer pequenininho e tenta aumentar, ele não deforma no Affinity. Isso eu acho foda. Qualquer alteração que você for fazer em qualquer layer, tipo de mexer em botar um filtro, ou mexer tipo alterar as curvas, qualquer coisa dessa que você fizer no Photoshop, a solução para você não detonar a imagem no Photoshop é você duplicar o layer e fazer em cima do layer novo e deixar o original ali, né? Qualquer coisa que você fizer no Affinity é não destrutivo. Então você criou eu mexi, tipo, tô mexendo nas curvas. Ele cria como um negócio que você ainda consegue editar depois. Então você pode jogar aquela alteração fora a hora que você quiser, mesmo daqui a 1000 anos. Ou, tipo, fazer, não, eu quero mexer mais de novo, mais nisso, nas curvas de novo. Você clica lá, ele que você continua podendo alterar e tal, né? Isso inclusive em filtro, assim, você tá mexendo naquele Liquify e tal, você faz, não, puxei muito. Você volta, ele é tudo não destrutivo. Assim, isso é a única coisa que eu li, que eu sei que o Photoshop faz, que ele não faz, são essas duas coisas, que ele não tem ferramenta de 3D, né, de pegar o objeto 3D para fazer mockup, que o Photoshop faz. Foda-se. Né? Tipo, eu sei que alguém que tá ouvindo pode até fazer, porque você tem um trabalho de uma empresa de designer que mexe com mockup de... Quem faz do Photoshop é porque não tem um outro programa melhor. Mas, cara, é uma ferramenta tão específica que quase ninguém usa, que pra quem tá ouvindo a gente que tá querendo fazer quadrinho e tal, que é tipo, cara, eu nunca vou usar isso. Dane-se. E a outra é que ele não tem ferramenta de editar vídeo, tipo de fazer GIF animado e tal, que o Photoshop faz. Que por sinal é uma ferramenta de merda no Photoshop. Que horrível. Que por sinal a ferramenta de fazer isso no Procreate é muito melhor. Então, dá um baile.
Isso que eu ia falar, do Procreate dá um baile. Então, se for pra fazer isso, eu não faço no Affinity, faz no Procreate, tá bom. Ele tem muito mais função de editar vetor, né? Tipo, muito mais função de vetor dentro do próprio. Porque, em geral, no Photoshop ele te força, se você tá querendo mexer alguma coisa em vetor, de você ir pro Illustrator. O Affinity no Foto tem um monte de função já. Assim, o arquivo base, tipo, que do Photoshop chama PSD, né? Que todos esses programas que a gente tá falando trabalham com PSD, você pode salvar em PSD e tal. Agora, se você salvar no arquivo primário do Affinity Photo, ele tem literalmente, para salvar no seu computador, literalmente metade do tamanho. Ele é bem mais leve, isso eu percebi também. Muito mal, é literalmente metade, já salvei, é exatamente metade sempre. Ele tem 160 MB um PSD, a versão do Affinity tem 80. Sempre. Vou até fazer uma comparação aqui. Ó, eu tenho a nossa vitrine de YouTube. Eu tenho ela em PSD e tenho ela no Affinity. A vitrine de YouTube em PSD está com 14 MB, o arquivo editável do PSD. E a vitrine do Affinity está com 4 MB. Aí, cara, menos a metade. É o mesmo arquivo, só que tá... Assim, é outras coisas. O histórico, né, de você dar Ctrl Z na imagem, o Photoshop ele permite você ter tantos Ctrl Zs ali, dependendo do tanto que você deixou de preferência. Isso é limitado, é o histórico de... Mas se você tipo salvou o arquivo, fechou o arquivo e abriu no dia seguinte, aquele histórico sumiu, você tem o arquivo como ele tá. Sim. O arquivo final do Affinity, quando você salva o histórico. Então se você fechou hoje, abriu amanhã, ainda dá pra continuar dando Ctrl Z e tal. E além disso, ele tem outra função lá que é de snapshot, que você faz tipo, por exemplo, pra mim pode acontecer. Eu tô trabalhando numa ilustração, enviei pro cliente. E o cliente fez, não, eu quero um bando de alteração, caralho, não sei o que lá. O que normalmente você faria é salvar como com outro nome e fazer todos os milhões de alterações que o cliente pediu, né? No Affinity você pode mandar salvar um snapshot, que é tipo, como tá o estado do desenho naquele momento ali. Um ponto de recuperação ali. Então você pode continuar alterando tudo, mudar tudo, trocar os letras de lugar, fazer tudo. E no final você fazer, mas eu queria ter aquela versão antiga. Você só dá um clique no snapshot lá, ele lembra exatamente como estava naquele ponto. Inclusive mantendo os Ctrl Zs que tinha naquele momento, assim. Sabe? Tipo, é incrível. E fica tudo salvo na parada. Então, você falar isso aí pra Adobe, os caras falam, mas o que você tá falando? Eu não tô entendendo, eu não sei o que é isso, eles não entendem o conceito disso. Não, e ainda assim, tendo isso salvo dentro do arquivo, ainda tem metade do tamanho, cara. Qual é a lógica disso? E ainda é menor, é. Não, esse negócio do Ctrl Z do histórico no Photoshop é um negócio que consome um disco absurdo. Tipo, tanto é que tem uma galera que fala assim, configura pra deixar um histórico só com 20, 10 etapas só, pra você consumir menos disco, deixar ele mais leve, não sei o quê. Porque é um negócio que não sei como mas vai muita memória do Photoshop nisso. E uma coisa que eu falei pra vocês mais antes de gravar é que, tipo, se eu abro tem uma integração boa entre o arquivo do Illustrator, entre os programas da Adobe, né? Se eu abro um arquivo do Illustrator, puxo um arquivo do Illustrator e jogo no Photoshop, ele joga como um Smart Object lá, só que eu não consigo realmente editar dentro do Photoshop. Se eu quiser editar, eu abro o Illustrator, edito lá, salvo. Quando eu abrir o Photoshop, ele atualizou com aquelas alterações. No Affinity, se eu faço isso, se eu abro um arquivo do Affinity Designer ou do Illustrator dentro do Affinity Photo, ele vem com todos os layers que tem no Illustrator. Eu consigo alterar e editar tudo ali dentro mesmo, que as ferramentas permitirem. E salvar ali, e salva direto. Se você for abrir de volta no Illustrator, vai estar com as alterações salvas e tal. Então, até a integração é melhor tal. Então, tirando o negócio de ferramenta de vídeo e 3D de mockup, pode ter mais alguma coisa muito específica, mas eu não sei. Enfim, em geral é um programa que é melhor, sabe? E é muito mais barato e tem para iPad. Sabe? Então, enfim, hoje em dia o que eu tô usando são o Procreate e o Affinity Photo. E satisfeito, não tem um momento do meu dia, nunca tem nada que eu faça putz. Que saudade da Adobe. Putz, no Photoshop isso era, né? Não, no Photoshop isso era melhor, o Photoshop fazia isso mais fácil. Não, nunca tem nada, sabe? Tipo, pelo contrário. Em geral, eu sempre encontro, quase sempre quando eu começo a mexer e faço uma coisa que eu ainda não fiz, eu costumava fazer no Photoshop, ainda não tentei no Affinity, quase sempre é uma coisa que faz, putz, aqui no Affinity isso aqui é mais legal. Quase sempre, né?
Não, tá num ponto assim que o pacote da Adobe é muito mais caro, um negócio abismal, assim, de longe. E mesmo se eles falassem, ó, seguinte, vocês estão falando aí que tá muito caro, vou baixar aqui. Tá $5 agora, o pacotão. Não quero. Eu tô de boa. Eu não volto. Não, nesse momento, se tivesse o mesmo preço, acho que eu continuava com o Affinity. Fosse o mesmo valor. Né? É, então. Não, ficar com o Affinity Até por mais princípio barato. já, também, sabe? Tipo, ferramenta de desenho do Procreate. Assim, valores, que a gente não falou. O Affinity. Deixa eu olhar aqui agora. Aí isso porque assim, que tem eu comprei todos em promoção, tal. Quando eu comprei, eu comprei no Natal, foi Black Friday, sei lá, enfim. Mas o preço cheio. Ainda tem isso. Sempre tem algum tipo de promoção. Então, porque a Adobe não faz muita promoção, não. Por sinal, tá em promoção nesse momento, tá? Em dólar, eles não dão o valor aqui em real, mas mesmo você convertendo, ó, o valor. Vou pegar a taxa do real aqui hoje. Então, o Affinity, vamos comparar aqui de novo, o que a gente falou, eu quero comprar só o Photoshop. Photoshop é R$90 por mês, que por ano, R$1.080. E vamos combinar, você não vai comprar por um ano só, né? O Affinity Foto, ele é o preço cheio, se você for pagar todo, é $50, tá? Que hoje, com a taxa do real hoje, que hoje tá 5,65, bem baratinho. 300 conto. É R$282. É barato? Não. É infinitamente mais barato? Sim. Mas hoje, nesse momento que eu tô olhando, no momento da gravação, tá com 50% de desconto. Tá R$24,99. Então tá saindo por R$140. 140. Isso cada programa. Isso a versão para desktop, tá? Se você for pegar a versão, vamos lá, a versão para iPad é mais barata, bem mais barata, eu acho. É $10 a versão para iPad, que sai R$56. Porra, eu acho que vale a pena demais. Agora vamos olhar o Procreate. Procreate, cara, pelo que ele entrega, ele tá de graça. Ele é de graça também. Ele é muito barato, porque assim, É muito barato, mano. Qualquer aplicativinho bosta aí é mais caro que ele. ele não é um programa que tenta fazer tudo que nem o. Ele não é um programa que tenta fazer tudo que nem o Affinity. Mas o que ele faz é tão infinitamente superior aos outros programas. Não, você pega um aplicativo aí de, sei lá, um bloco de notas, um bullet journal, no coisa, já é mais caro que isso aí. Sim. E é só pra você fazer. Não, e eu vou te falar uma coisa. Eu comprei o Procreate tem praticamente 3 anos agora. Todas as atualizações saíram e várias delas foram atualizações completas, assim, tipo de adicionar um monte de ferramenta nova, sai da versão 1.0 para 2.0, 2.0 para 3.0, como, sabe, alterar tudo e não sei o que. Ou seja, alterações grandes, como se você estivesse saindo do Photoshop CS2 para o CS3. Todas foram grátis. Eu paguei uma vez só, há 3 anos atrás, né? E você tá R$50 hoje, mas de vez em quando tá em promoção também. Mas foda-se, R$50, cara. O problema você vai... Eu paguei bem menos que isso aí. Eu paguei bem menos que isso. Eu paguei menos de 30. Enfim, R$50 ainda é barato, cara. Um programa que você vai pagar uma vez só pro resto da sua vida e é um programa que vai substituir o Photoshop praticamente pra você. Uhum. É metade de uma mensalidade do Photoshop, cara. Pois é, cara, olha isso. De graça, de graça. Enfim, absurdo. Então, esses são os 2 programas que eu tenho usado mais. Tem os outros que a gente falou que também valem a pena. Que você tá usando a mesma coisa, né, Marcelo? Você não tá usando o Affinity, mas você usa o Procreate. O meu fluxo de trampo eu passei tudo pro iPad. Então eu uso praticamente só o Procreate, eu faço tudo nele. Faço texto, balão, faço tudo nele. Porque eu tô fazendo só tirinha, né? Se eu for pegar para fazer um livro maior assim, eu tava pensando em usar alguma coisa perto do InDesign e pro PC. Mas já tô caçando opções já. E tipo, o Wes falou do Clip Studio, que tem esquema de balão e requadro e tal. Eu acho que eu vou experimentar. Não fala ainda não, viu? Falou antes da gravação, né? Você vai falar. falou em off, é. Eu vou falar isso aí, Ah, não, que vamos entrar nisso aqui, que o Wesley vai falar quando ele chegar no Clip Studio também. Esses 2 programas que eu falei, ambos são, não, o Procreate é só no iPad, mas o Affinity tem a versão desktop e a versão pro iPad dele é tão boa quanto, praticamente. Essa é outra vantagem em cima da Adobe, porque da Adobe só tem a versão desktop. A Adobe tem, entre aspas, uma versão do Photoshop
pro iPad que não dá nem pra chamar de Photoshop. É um aplicativozinho de celular merda. Só tem o mesmo nome, mas é outra coisa. É um aplicativo de celular merda que serve pra, tipo, fazer filtro de Instagram. É isso, né? Ele não faz nada que o Photoshop faz. É horrível. É grátis, mas é uma bosta. Né? E eles têm o... E todo o recurso de desenho, de usar a caneta nele Não, é ele péssimo. não funciona, não serve pra nada. Compara com o Procreate. Ele não consegue, ele não muda nem o tamanho da imagem. Eu me lembro que quando eu comecei a usar o Procreate, eu fiquei, esse problema que você tá falando de diminuir o tamanho da imagem, eu fiz, Tem o Photoshop. a versão grátis do Photoshop pro iPad, pra mobile, deve fazer pelo menos isso. Eu consegui reduzir, diminuir ou aumentar o tamanho da imagem. Não faz. Não faz. Ele não faz nada. Ó, te falar, a Adobe pra mobile tá amadora. É um negócio assim, é amador. Se olhar, você não pode contar com nenhum daqueles programas pra nada. Não, se você for olhar, a Adobe tem 1 milhão, de aplicativos para Adobe, mas são umas coisinhas que, cara... A maioria dos programas da Adobe que você olha o pacote completo tem tipo 200 programas. A grande maioria... mas são umas coisinhas tão específicas e que não tem... é um para você mexer no A filme. maioria eles estão ali só para justificar o valor de você pagar o pacote completo. Que a maioria eles são os programinhas que na verdade os programas principais já fazem a mesma função. Eles só... é específico para isso aqui. Sim, mas se eu abrir o Illustrator faz isso. Quase sempre é isso, né? Ele faz, tá. Então, no final das contas, os programas que realmente tem no pacote da Adobe são o InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere e o Lightroom, que eu sei que para fotógrafo ele faz umas coisas que o Photoshop não faz. Mas para um cara que é fotógrafo profissional. Então são esses. Os outros 200 programas que tem lá não servem pra porra nenhuma. Você nunca vai usar e não sabe nem dizer pra que serve. E quando você lê, sempre quando você lê o que é que ele faz, você faz, mas o Premiere já não faz isso? Mas o Photoshop já não faz isso? Mas o... né? É sempre isso. Exatamente. Exatamente. Ó, outra coisa que eu uso, que eu falei que como a imagem fica muito grande, eu diminuo para postar depois no site. E como eu fui tudo pro iPad, então eu tive que arrumar algumas soluções até para publicar no site, por exemplo. Eu tenho o aplicativo do WordPress, então eu faço a postagem por lá, subo por lá. E aí o arquivo tem que estar pequeno, senão ele não aguenta. Legal. Não sabia que tinha um aplicativo do WordPress pro iPad, não. Nunca tinha ido atrás, não. Tem. Tem pro celular também, tem. E aí, só que o arquivo tem que estar pequenininho, senão ele não consegue subir a imagem. Não vai, de jeito nenhum. Deixa eu ver. Aí eu tô usando o Ferrite lá para editar áudio. Podcast. Aí não sei, não é uma necessidade de todo mundo, né? Todo mundo tem podcast, mas às vezes você tá querendo essa coisa de criar conteúdo. E quando é uma edição de vídeo curta, assim, eu tô usando o InShot, mas eu vou experimentar aí o LumaFusion. Experimentar o iMovie também, ele não tem por padrão no iPad, então eu nem pensei nele. Vou instalar aqui para dar uma olhada também. Ele funciona bem. Mas, cara, toda a parte gráfica eu resolvo com o Procreate. E eu tenho um outro aplicativinho aqui, eu vou até ver o nome dele aqui, que eu esqueci. Chama VizRef, horrível esse nome. Para referência, ele é VizRef. É só para você criar imagens de referência só. E aí eu abro ele junto com o iPad, assim, abro todas as imagens de referência. Às vezes eu vou desenhar alguém, eu coloco todas as fotos ali, para não deixar as fotos no Procreate, que dá também você fazer uma camadinha ali, colar tudo. Eu deixo separado ali e vou juntando, vou achando imagem, eu vou salvando, vou deixando lá. Mas assim, não precisa dele. Não é um negócio útil, tal. Trabalha sem ele tranquilo. Resolvo tudo Procreate, cara. Tudo. Tudo que eu fazia no Photoshop, eu faço Procreate. Até mais. Cara, agora você falou do VizRef. Tô olhando o VizRef aqui. Ele é meio de achar imagem de referência e tal, né? Então lembrei uma coisa que tem no Affinity também. Tem no Photoshop, mas aí você tem que... No Photoshop você tem que estar pagando o pacote da Adobe completo e você só tem acesso à rede da Adobe para isso, assim, né? Mas é de você procurar, tipo, essas imagens desses sites, como é o nome? Banco de imagem? De banco de imagem, isso, desses sites de banco de imagem. Então a Adobe tem um banco de imagem próprio que você pode procurar ali, né, tal. Sim. Cara, tem banco de imagem, tem banco de fonte, tem um monte de coisa. Mas o banco de imagem no Affinity Photo,
tem um campinho ali que você pode fazer, eu quero um cachorro, né, tal, pra jogar aqui e tal. Você clica lá, dog, qualquer coisa que você queira procurar, você tem acesso a tipo uns 10 bancos de imagem diferentes. Todos eles, se você for entrar na internet mesmo, é pago, mas pelo fato de você ter comprado o programa ali, eu acho, pelo iPhone de foto, todos são de graça. Aí você pode procurar por uns 10. Você pode fazer, não, eu quero nesse, quero na. Massa. E achar e jogar, assim, tá? E é de graça, tal, qualquer banco de imagem. Que da hora. É uma maravilha. Ah, uma outra coisa importante. Eu falei isso porque meio que comprei a função desse Visref, assim, um pouco. Eu peguei ele porque ele tava. É que esse Visref, pelo que eu tô olhando aqui, ele também tem um quezinho de Pinterest, assim, né? Isso, só que aí, como eu já tinha muita imagem de referência, queria deixar salvo lá. Aí, enfim, e outra, eu acho que ele tava R$1,99 quando eu comprei ele. Não sei qual é o valor dele hoje, mas eu paguei R$1,99. Uma outra coisa importantíssima para quem vai trabalhar com mobile, vocês podem falar também, vocês vão passar por isso, é a parte de armazenamento. Que nem o meu, ele tem 256 GB de memória, é metade do que eu tenho no meu computador, então assim, tá de boa. Nunca precisei copiar, salvar, fazer backup para tirar arquivo daqui e salvar em outro lugar. Nunca precisei. Mas é um negócio que nos iPads, você pegar um iPad mais simples aí, um iPad 7, um iPad 8, ele já não vai ter tanto espaço de armazenamento e são arquivos pesados, arquivos de ilustração. Então, uma opção aí é usar Google Drive, usar Dropbox, usar armazenamento na nuvem. Então aí é legal você ver alguma coisa mais. A gente fica querendo fugir de assinatura da Adobe aí, mas eu acho que para esses casos aí seria legal ter uma assinatura do armazenamento na nuvem. Na Apple ele tem um esquema do iCloud, né? Que aí paga mixaria, lá você já tem muita coisa já de espaço. Todo mundo que eu conheço assim, que tem iPhone há muito tempo, por causa das fotos, ocupa muito espaço, e foto de 5, 6 anos atrás, paga lá R$2, R$3 por mês, você já tem um armazenamento maior. Com um esqueminha de R$10 por mês, você já consegue fazer um armazenamento. Não, é o que eu faço. Eu pago o iCloud. Eu escolhi o iCloud, na verdade, em cima do Photoshop ou do Google Drive. R$10. Que eu vi que é mais barato. É mixaria. O iCloud, se você pegar o mesmo espaço, o que eu pago é 2 terabytes. 2 terabytes por mês é R$10. É o que eu pago, né? 2 terabytes. Mas no Dropbox é bem mais caro que esse, 2 terabytes. Dropbox é bem mais caro. Não, o Dropbox é a Adobe dos armazenamentos na nuvem. É o mais caro e é o pior. Não, mas o Google Drive eu também olhei. O Google Drive também era mais caro. Não lembro quanto. Google Drive é carinho. Mas assim, não só isso. A minha experiência de subir arquivo... Porque assim, quando eu tô trabalhando só pra mim mesmo, que eu jogo no meu Google, quando eu termino uma ilustração e tal, eu jogo no Google Drive, no iCloud. Mas de vez em quando eu jogo no Dropbox, principalmente quando eu vou para enviar para cliente, eu subo pro Dropbox que eu mando o link pro cliente e tal, né? A velocidade de upload pro Dropbox é tipo muito mais devagar, cara. É absurdamente mais devagar do que a do iCloud. Não, o Dropbox eu fico chocado. Normalmente eu jogo um arquivo, tipo um final que você falou, uma ilustração é grande, é 200 megas, sei lá, que eu termino. Pô, eu vou subir pro iCloud, 3 minutos, 2 minutos, terminou de subir. Cara, eu vou jogar pro Dropbox, fica 5, 10 minutos às vezes subindo. É foda, assim. É horrível, é horrível. Eu tenho Dropbox, a gente usa aqui pro podcast, né? Que é aquela versão gratuita lá, porque eu nunca assinaria um serviço desse. E eu já vi gente falando assim, que quando trabalha direto no Dropbox, o arquivo, sabe? Tá salvo lá. Não baixa pro PC e tal. Quando você vai trampar com ele direto lá, esquece. Vai travar tudo. Outro que eu uso o Google Drive, que eu tenho pelo trampo lá. Eu uso os 3, na verdade. Eu tenho a versão grátis, né, do Google Drive. Aí o meu Google Drive lá é de graça e eu tenho um espaço virtualmente infinito lá. É lógico, eu não fico tacando todas as coisas lá, que pode mudar. Amanhã os caras falam assim, a gente vai mudar, não é mais Google Drive, tira tudo que vocês têm lá. Então eu tenho meu iCloud lá, que é onde eu faço meu armazenamento mesmo. Enfim, só entrando assim, porque assim, o assunto realmente não é de trabalhar em tablet necessariamente. Se você trabalha no PC e tem numa tabletzinha simples, beleza. Também acho que vale a pena sair da Adobe de qualquer jeito, porque instala um Affinity aí, sei lá, instala um Final Cut, o Clip Studio Paint. Enfim, são alternativas que eu acho melhores.
Mas isso que você falou do armazenamento, Marçal, no iPad, pelo menos no iPad. Não sei como é na Samsung e tal. Na última atualização do sistema operacional que teve aí, dá para você conectar um HD externo direto na entrada aqui do iPad. Então dá para usar um HD externo como fonte. Você não precisa ter necessariamente um serviço de nuvem. Você pode encaixar um drive externo ali e é isso. Isso, eu ia falar isso também porque eu acho que é o mais viável. Às vezes a pessoa já tem um HD lá e aí salva tudo físico mesmo. Aí você compra um HD externo de 1 TB lá e tal, tá bom. Ó, outros dois aplicativinhos que eu queria falar, um é aquele tamanho imagem, ele chama. Tamanho imagem, que é o que eu uso para reduzir. Ele só serve para isso. Eu abro a foto lá, diminuo, salvo de novo, ele salva a cópia dela. E um que chama Image Slicer. Esse já tá poliglota já. Que corta a imagem, porque eu faço a tirinha, 4 quadrinhos, aí eu quero cortar em 4 para postar no Instagram, carrossel e tal. Que seria uma coisa que normalmente você faria no Photoshop também, né? Ele faz, que eu faria no Photoshop, eu faço nele, e isso o Procreate não faz automático, assim, fatiar a imagem. Vamos lá, Clip Studio Paint. Não, só para resumir, o fluxo de trabalho hoje tá... O famoso. É o famoso. Eu estou usando basicamente o Clip Studio Paint e o Affinity Photo justamente para arrematar essas coisinhas aí de recorte de imagem, redimensionamento e tal. Tô fazendo pelo Affinity, né? Mas o Clip Studio, que rola? Ele, que nem eu já falei antes, ele tem a versão mobile e a versão desktop, são idênticos. O que você faz em um, você faz em outro, de boaça. Ele tem suporte para arquivo Photoshop, então você consegue abrir um arquivo do Photoshop nele e tal. O que você vai perder ali, quando você abre, é texto, né? Você não vai conseguir editar o texto, mas fora isso é de boa. Você também consegue importar os pincéis do Photoshop, que foi o que eu fiz. Eu tenho alguns pincéis que eu gosto muito de usar. Ele tem suporte para você importar esses pincéis. Eu achei a ferramenta de customização de pincel dele mais amigável do que o do Photoshop até. Também, para você poder ajeitar ali. Ele tem várias coisinhas, cara, que eu tenho usado que eu acho bem melhor do que o Photoshop. Até porque ele foi pensado para isso, né? Na verdade, o Clip Studio ele tem duas funções. A gente fala muito do lance de quadrinho, mas ele também serve para você fazer animação. Eu não mexi com isso ainda, tenho curiosidade, alguma hora eu vou parar para dar uma olhada, mas ele tem suporte para animação. Você consegue fazer animação, salvar GIF, salvar arquivo de vídeo direto dele, né? Mas falando especificamente do desenho, algumas ferramentas que ele tem que eu tenho usado, que eu tenho curtido. Certamente tem mais coisa, ainda não descobri, que tem poucos meses que eu tô mexendo com ele, mas do que eu tenho descoberto e que me agradou bastante, tem a ferramenta de requadros para você montar os quadros da página, né? Que é bem interessante. Você consegue montar quadros basicamente em qualquer formato, e você consegue trabalhar esses quadros, se você preferir, individualmente. Então você consegue ter praticamente cada quadro como se fosse um mini arquivo dentro do arquivo da página, tá? Com as suas camadas específicas e tal. Ou se você preferir, você pode ter o requadro dividindo uma imagem única, né? Enfim, vai depender do seu fluxo de trabalho. Ele tem uma ferramenta nativa para você criar e editar os balões de texto. Ele já tem alguns modelos prontos, mas você também pode criar o seu desenho de balão numa boa, né? O rabicho do balão também ele é editável, que é uma das coisas que você faria no InDesign, por exemplo. Algumas pessoas gostam de trabalhar balão no InDesign, né? Fazem o desenho da página no Photoshop, depois vai para o InDesign e faz o balonamento por lá. Parece um pouco essa ferramenta do InDesign, mas eu achei melhor. Já é em vetor, né? Por sinal, essas ferramentas. Já é em vetor, exato, já é em vetor. Você trabalha o rabicho ali como você precisa, você consegue mover o balão, ele já leva o balão junto com o texto, ele integra o balão e o texto. Ele tem uma ferramenta de réguas que ajuda bastante, tanto régua em perspectiva, quanto enfim, vários formatos de régua, que no Photoshop hoje você não tem nativo, você tem plugin que você tem que instalar para você trabalhar com régua no Photoshop. Oi, Léo? Não, eu tô falando, que você falou de ferramenta que o Clip Studio Paint eu sei que tem. O primeiro programa que teve foi o Clip Studio Paint de
ferramenta de perspectiva e tal, né? Isso, ele tem, que é legal. Falando, cara, o Procreate tem também tal, que é excelente de usar e tal, essas ferramentas. Por que o Photoshop não tem isso, cara? Pois é, cara. Você tem que comprar plugin por fora pra ter, né? E ele tem uma ferramenta bem bacana de réguas. Ele tem. Ele não tem muito espaço em nuvem, mas ele tem 10 GB, que já é bem razoável ali pra você transitar os arquivos, né? O que mais? É uma parada que eu não uso, não curto usar, mas eu sei que ele tem ferramenta de modelo 3D. Sim. Tem algumas pessoas que gostam de usar essas ferramentas, tanto de figura humana quanto de objetos e tal, pra compor cenário, enfim, pra ajudar. Ah, não, eu sei que ele faz duas coisas. Ele tem tipo uns modelos já prontos de uns bonequinhos 3D que você pode botar em posições que você pode rotacionar pra desenhar por cima. Isso, aí você mexe, ele é tipo uma marionete, né? E de cenário, eu sei que ele inclusive importa arquivo tipo de SketchUp e tal, não é isso? Isso, exatamente. Você falou o negócio dos requadros? Pra mim é o mais impressionante. Toda vez que eu vejo isso, eu fico... Já. Isso, não, é muito bom. A parte dos requadros é muito boa. Captura de time-lapse, tanto na versão desktop quanto na mobile, ele tem, então você consegue fazer você habilita a função quando você for começar a desenhar, depois você já salva um arquivo com a time-lapse lá do desenho que você fez. Speed Paint, Speed Drawing. Que nem o Procreate também faz isso. Exatamente, pra quem curte fazer isso aí. Como eu praticamente estou usando ele só no mobile, até abri ele no desktop aqui pra ver se ele tinha também na versão desktop, mas tem. Eu acho que a versão que tá no mobile é exatamente igual ao do desktop, eu não vi até agora nenhuma diferença. Tanto em layout quanto em funcionalidades é igual, só com a otimização para você usar, né? Enfim, ele tem algumas funções específicas no mobile de uso e tal. Adaptaram muito bem para você usar no tablet. Ou no celular, ele também tem. Se você tiver um celular que dê conta de rodar, ele roda também. Com relação a preço dele, o que acontece? Ele tradicionalmente, o Clip Studio ele é uma versão pagamento único, né? Ele tem duas versões. Ele tem a versão Pro e a versão AX. A versão Pro seria, entre aspas, de entrada, a AX é a mais completa, mas a diferença é pequena e, cara, é basicamente o que eu vi assim, de mais interessante que tem na AX é que ele tem suporte para você salvar um arquivo multipágina, que pode ser interessante se você já quiser fazer o quadrinho completo num arquivo só. Né? Mas a diferença de preço para isso eu acho que é muito grande, cara. Exatamente, só que aí se você for olhar a diferença de preço, acho que você anima de depois montar ele num arquivo, num programinha separado aí. Ele tem aqui deixa eu ver, eu separei aqui os preços. A versão Pro hoje tá $50. A versão AX tá $220. Tá? Então a diferença é muito grande. Eu tô com a versão Pro e, cara, não vejo necessidade de ter a AX assim hoje. Então $50 hoje, cara... Tá o quê? Dá R$300, mais ou menos? Cara, na verdade, olhando, toda vez que eu vejo isso, assim, eu não consigo entender qual o apelo por... Eu acho que eles vendem muito mal a ideia de você comprar essa versão mais completa. Eles não convencem você a isso. Tipo, não tem função nenhuma a mais, cara. Não, pra essa diferença de preço eu não consigo ver. Vai ver, o marketing é esse mesmo. Eles querem fazer você comprar a Pro. Então, mas é isso que eu tô falando. Que você entra no site não tem, tipo, explicando facilmente. Fazer, a versão mais cara tem tudo isso a mais. Você fica assim, tá, o que tem a mais? Você tem que ficar caçando no site deles o que é. Não é muita coisa não. Enfim. E ainda assim, quando você lê, você faz, tá, e aí? Vai ver, os caras falam assim, a gente tem um produto aqui que é R$2.000, então você compra esse aí mais baratinho, aí você compra achando que tá mais barato. É um marketing reverso. Na verdade tem umas paradas de estratégia de marketing que é isso, né? Você faz uma versão mais cara, do produto para fazer aquela outra que você quer vender, que é a mais barata, parecer mais interessante. Na tua cabeça, você tá comprando uma versão quase completa por um valor muito abaixo. Porque, a versão Pro, que é a que você tem, R$280. A outra é R$1.238. Não faz sentido pra nada, só pra cumprir a função que o InDesign faria junto. É melhor pagar um mês de InDesign no dia que você for montar o livro, ou comprar um programa tipo Affinity. Não, e se você for olhar assim, tipo, o Photoshop também não tem esse suporte multipágina, né? Então, se você só tiver o Photoshop, você vai precisar de outro programa pra... Sim, você vai precisar do InDesign. Fechar teu quadrinho. Exato. E aí, o que acontece? Se você for pensar no Photoshop aí, tá R$90, né? Pra você ter a assinatura única. Quer dizer, uns 5, 6 meses aí de Photoshop você paga
a versão desktop do Clip Studio. Não, e se você falou, você pode comprar o Clip Studio Paint, você falando, e pra montar o livro você compra a versão do Affinity lá, da Affinity do... Exato. Que você vai pagar, comprando os dois, a versão simples do Clip Studio, mais a versão do Affinity lá de montar livro, sai infinitamente mais barato do que comprar a versão completa do Clip Studio. Sai menos da metade do preço. E outra coisa, né? Com relação ao mobile do Clip Studio, aí eles entraram com esse esquema de pagamento mensal, né? Mensalidade. A versão mobile você não consegue adquirir com pagamento único. Você tem que pagar uma mensalidade. E aí eles têm alguns planos, tá? Que aí vai depender se você quer usar só no celular, se você quer poder usar no computador também e tal, abrir mais de uma tela simultaneamente, né? E tudo mais, mas as versões, falando só da versão Pro, né, essa versão de entrada deles, a gente está falando de uma mensalidade a partir de 99 centavos de dólar por mês, até a versão um pouco que permite você abrir em mais dispositivos, é $8,99, $9 por mês. Quer dizer, mesmo a versão mais completa ainda tem uma mensalidade mais barata do que a do Photoshop. Ah, sim, claro. É mais barato. Mas assim, se você tiver aí quiser usar num tablet aí, acho que é a partir de $5 por mês. Dá uns 25, 30 reais por mês. É basicamente um terço do valor do que você pagaria no Photoshop. E essa mensalidade você podendo usar tanto, esse valor de $5 permite você usar tanto no mobile quanto no desktop. Interessante. A única desvantagem que eu tenho hoje no Clip Studio, que na verdade é uma desvantagem que não é necessariamente do Clip Studio, em si do Android, né, que é o suporte a fontes. O Android não permite você baixar fontes de computador, né, no dispositivo, então o iPad permite. Aí assim, mas como tem essa questão de poder abrir você tem a nuvem, então você abre o arquivo no tablet, abre um desktop e altera a fonte, porque eu quero alterar a fonte para que eu estava usando e tal. E aí, para arrematar o que eu preciso, às vezes, ali, ajeitar um formato, fazer um recorte, eu tenho usado o Affinity. Não adentrei muito ainda no Affinity para poder ver outras funcionalidades dele, testar outros recursos que ele tem, mas ele tem ele é bem agradável, assim, eu tô curtindo usar. O Manga Studio, que tipo, na época chamava Manga Studio, né? Cara, tem anos que eu ficava na minha cabeça fazendo, uma hora eu vou migrar eu vou sair do Photoshop e vou pro Manga Studio. Nem porque na época eu já tava com problema com a Adobe, já achando a Adobe meio ruim, não. Pelo contrário, não tinha competição com a Adobe, eu ainda tava, tipo, super satisfeito com o Photoshop e tal. Mas eu sempre escutava, tipo, podcast, etc., de uns cartunistas americanos e tal, falando o que o Clip Studio fazia a mais, assim. E eu ficava, fera. E o fato... Porque, assim, ele tem um monte de coisa que é melhor do que o Photoshop pelo fato dele ser focado nessa função, né? Pra quem quer desenhar quadrinho e tal. Sim, não, ele é perfeito. Aí eles ficavam falando dessas funções que ele fazia mais, eu ficava, eu tenho que uma hora migrar para essa parada, parar de usar o Photoshop. Ele é bem legal pra fazer quadrinho. Só que eu nunca parava, porque eu sempre ficava, mas se eu parar agora, porque eu sempre tô com alguma coisa pra fazer de trabalho, né? Uhum. Então eu sempre ficava, mas eu tô com um prazo, assim, eu não posso parar pra aprender tal programa. Aí eu cheguei, o moleque teve uma época que eu cheguei a instalar no computador, e mesmo assim não parei pra sentar pra aprender. O que hoje, olhando pra trás, eu me arrependo muito. Porque eles estão falando, agora, nesse ano que eu finalmente fiquei puto com a Adobe de vez e resolvi parar e sentar pra aprender, tipo o Affinity, e já tinha aprendido o Procreate porque comprei o iPad. Tanto o Procreate eu me lembro que assim, em 2 dias eu já tava sabendo mexer no programa inteiro, que é um programa mais simples. O Affinity eu talvez, assim, em 2 dias eu já tava conseguindo mexer o suficiente pra despachar trabalho, e no máximo 1 semana eu já tava mexendo 100%, né? Então eu vejo, se eu tivesse parado pra mexer no Clip Studio naquela época, teria sido esse o meu tempo de adaptação. E eu estaria muito antes adaptado a um programa que é muito mais... Eu tentei, quando eu comprei a minha Cintiq, que já deve ter uns 5 anos, eu sentei com o Ebert Bebert, um amigo nosso que também é quadrinista, e ele sempre usou o Clip Studio desde a época que era o Manga Studio. E eu tentei, eu instalei, mas não tinha compatibilidade com a Cintiq, o traço não estava saindo direito e tal. A gente tentou pra caramba fazer funcionar, não deu certo, aí eu larguei mão.
Mas é a mesma coisa, se eu tivesse conseguido fazer funcionar uns 5 anos atrás, provavelmente já seria meu programa principal desde aquela época. Eu sei que tinha assim, eu não sei se ainda tem esse limite, mas eu sei que há uns 3 anos atrás, assim, ele tinha alguns limites ainda de cor e tal, acho que não trabalhava em CMYK. Hoje ele já trabalha. Mas assim, enfim, mesmo que fosse isso, aí seria um negócio de eu só usar outro programa só pra, né, na hora de dar conversão Pra fazer ali, mas pra trabalhar. Isso, Falando no assunto de verdade aqui, que tipo de pessoa tem um sobrenome Berbert e faz eu vou botar o nome do meu filho de Herbert? É um psicopata, cara. É uma pessoa muito cruel, cara. Cara, tá pensando na alfabetização da criança. Fala assim, ó, quando você aprender a escrever seu nome, você já vai saber escrever seu sobrenome. O nome dele tem eco. O nome dele, cara, é muito herói do Stan Lee, assim, muito personagem do Stan Lee. Clark Kent, Bruce Banner e Herbert Berbert. E obrigado por ouvir o Sargento, podcast sobre fazer quadrinhos, programa da Rede Fox. Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanori nos Bastidores da Bíblia, o Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. Apresentado também por ele, Rafael Marçal, o autor do livro Filhote de Mandrião das tirinhas do Vacilândia.com. E também por ele, Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site depositodoes.com. Tem dúvidas? Alguma sugestão? Manda um e-mail pra gente na sarjetapodcast@gmail.com. Você encontra o Na Sarjeta lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também no YouTube. E se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com 5 estrelas para que mais pessoas vão falar da gente. E até a próxima, pessoal. Ó, tá bom, cara, ó. Meu cabelo. Eu mesmo tenho cortado. Pô, tá muito bom. Eu também. Né? Eu não sei se você viu, mas eu também. Eu mesmo tenho cortado o meu. Eu pego, quando eu vejo que tem um pedaço grande, eu puxo aqui, trau. E é isso. E porra, eu tô achando que ele tá ótimo, cara. No meu espelho. E Renato, o Renato nem sabe que eu faço isso. Pô, se ela não comentou que tem um buraco, então aqui tá ótimo. Ela tá que nem uma caixinha de pelúcia ali. Ela parece que não cresceu. Essa cachorrinha, ela é mais velha que o Digo. Tipo isso. Que o Digo eu não sei, mas que o Gustavo com certeza. Alguém comprou o seu negócio tal, já manda a coisa, você já entra lá no pedido, você já vê o endereço da pessoa para enviar tal. Não precisa estar num computador vendo se entrou pedido e tal. É um negócio ágil de chegar a notificação do celular. Então, tá queimando pra pauta, mim, Marçal. ajuda muito. Oi? Tá queimando pauta. Queimando palco? Queimando pauta. Pauta. Já tô falando. Adobe não tem uma alternativa isso aí. O Marçal tá dando um spoiler do nosso episódio sobre e-commerce. É porque, Wesley, a gente não sabe, mas tem um patrocínio nesse programa, no programa que só quem tem é o Marçal. A gente não recebe nada, mas o Marçal tá recebendo dinheiro pra fazer propaganda do iPad. Não, hoje em dia eu faço tudo pelo iPad e tal. E tem mais isso, e faz mais isso. Você pode botar um HD externo, você pode não sei o que lá. E no serviço de nuvem é uma maravilha. Olha esse Léo que sem vergonha. Quem fica fazendo propaganda da Apple pra nós é ele. Eu não, você que tá o tempo todo de programa aí. Eu tô só comparando com a Adobe, que nem envolve iPad. Não, quem me catequizou pro iPad foi você. Você ainda levou lá no Wesley, lá, falou, experimenta, rabisca um pouquinho aí. Você vai gostar. Isso. A primeira vez é de graça, exatamente. E na segunda agora compra. O iPad permite, porque o iPad substitui perfeitamente o desktop. Pois é. Você consegue fazer todas as funções do desktop no iPad. O resumo do programa é pau no cu da Adobe. Pau no cu da Adobe, vai ser o título do programa. Pau no cu da Adobe. O que aprendemos com o episódio de hoje? Adobe de c******.
Depende. Se for o Marçal que for editar esse programa, vai ser... Compre um iPad. Isso. Tchim, tchim. Então, e se você entrar no site tal e digitar o código Rafael Marçal, você ganha 10% de desconto. Gente, meu fone tá acabando aqui. Eu vou ter que... Já tá irritando já, ele tá dando aquele pi, 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 pi Beleza, toda beleza. hora. O fone do iPad não tá o suficiente. Se fosse o do iPad, ele já teria acabado há 1 hora já. Esse é da Xiaomi. O meu outro patrocinador é a Xiaomi. Olha aí! Acabou de perder o patrocínio da Apple, hein?